amiga, meu amigo, para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Prêmio IBEST 2025 de melhor canal de política tem já mais de 30, cerca de 30 escolhidos, e vários canais conhecidos de direita e de esquerda disputam o prêmio. O Blog da Cidadania, excluindo os que passaram automaticamente para este ano por terem ficado entre os 5 mais votados ano passado, no ranking dos que vão disputar, o Blog da Cidadania está em primeiro. O que é ruim é um canal de direita, não é? Porque todos os canais de direita estão subindo forte. Você pode ver que onde tem a setinha para cima, verdinha, é canal de direita. Só canais de direita. Os canais de esquerda, praticamente todos estão indo para baixo ou estagnados. Então aí, se você puder, vote no iBest, no Blog da Cidadania, e o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de maio de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, em Brasília não se fala de outra coisa, da aceleração do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, da tentativa de golpe no Brasil, que teve recentemente o seu terceiro julgamento, elevando para 21 réus os que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. O que se fala em Brasília é da reação do Supremo Tribunal Federal, que está muito clara, e no meio disso, as defesas dos acusados, e sobretudo a defesa de Jair Bolsonaro, conseguiram traçar um cronograma da prisão, principalmente do Jair Bolsonaro. Dia 30 deste mês de maio vai ser a oitiva das testemunhas do Jair Bolsonaro. Efetivamente começa o julgamento dele, porque o julgamento basicamente vai ser isso. Ele indicou várias testemunhas, a defesa, a acusação também. Então, ao longo deste mês de maio e na primeira semana de junho, haverá os depoimentos de todos os golpistas e, sobretudo, do chefão no dia 30, estendendo-se até a última oitiva no dia 6 de junho do Jair Bolsonaro. Através do mês de junho, os ministros do STF vão estudar todo o processo e depois entra o recesso parlamentar e judiciário de julho deste ano, não é? O recesso vai atravessar o mês de julho e no começo de agosto o tribunal volta já com a possibilidade de emitir os votos de cada um dos 5 membros da primeira turma. Muito bem, isso é o que, na verdade, o filho do Jair Bolsonaro, o filho 01, o Flávio Bolsonaro, senador, disse ontem, após a primeira turma do STF formar a maioria para anular a decisão da Câmara, o trancamento pela Câmara dos Deputados do processo inteiro.
não é? É uma aberração jurídica que nenhum jurista até agora teve coragem de contestar, simplesmente porque o artigo 53 da Constituição, invocado pela Câmara dos Deputados, por essa maioria da Câmara dos Deputados, para trancar o processo de Bolsonaro, diz que o trancamento da ação se deve apenas para deputados e senadores. E eles querem trancar o processo todo. Então, em tese, o Ramagem seria beneficiado, mas também a Câmara tem jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal e a própria Câmara dos Deputados tem jurisprudência formada para que o processo só atinja deputados e senadores no exercício do mandato. E mais, o Alexandre de Moraes revelou ontem que quem criou essa regra foi a Câmara dos Deputados. Veja só você, a própria Câmara dos Deputados, há muitos anos já, no início do século aqui, do século XXI, a Câmara dos Deputados adotou essa jurisprudência, vamos dizer assim, de que deputados que tiverem ações penais contra si, antes do mandato, essas ações vão ser julgadas. Depois do mandato, nenhuma ação pode ser julgada. Foi uma forma de um acordo entre os poderes que deputado que tem mandato não possa ser processado por nada que ele disse no exercício do mandato. Evidentemente que isso não abarca cometer crimes. O cara não pode chegar lá, matar o vizinho ou roubar alguma coisa, ficar claro que ele roubou e ter provas de que ele roubou, um vídeo de um deputado cometendo um ato de pedofilia, por exemplo. Nada disso pode ser sustado pela Câmara. É só para crimes de opinião. Não é? O que tem a ver essa imunidade do artigo 53 é para crimes de opinião. Bom, então aí, minha amiga, meu amigo, Flávio Bolsonaro escancarou esse prazo para julgar e prender o Jair Bolsonaro no mês seguinte, no máximo até outubro. Provavelmente a ordem de prisão de Jair Bolsonaro, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, vai sair em novembro. Praticamente certeza que o Jair Bolsonaro não vai entrar em dezembro livre e vai passar o Natal na cadeia. Vamos assistir. Por unanimidade, os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réus Jair Messias Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. É o primeiro ex-presidente a responder criminalmente por atentar contra o sistema democrático brasileiro. O Supremo Tribunal Federal marcou as datas para ouvir as testemunhas do ex-presidente Bolsonaro e demais réus do chamado Núcleo 1, no caso de tentativa de golpe de Estado. Quem tem as informações é o repórter João Pedro Melo. Esta é uma das fases de instrução processual após a primeira turma do STF decidir que todos os integrantes do chamado Núcleo Crucial seriam transformados em réus. As oitivas vão ser entre os dias 19 de maio e 2 de junho e ao todo serão ouvidas 81 pessoas, entre testemunhas de acusação e defesa, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além de senadores, deputados federais, militares e ex-integrantes de alto escalão do governo Bolsonaro. As audiências vão ser por videoconferência. As defesas vão ficar responsáveis por apresentar as testemunhas, independentemente de intimação, como ficou decidido pelo relator e pela jurisprudência do STF. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também estabeleceu que se comunique às autoridades superiores para que liberem os servidores públicos e também os militares que estão arrolados no processo, para que eles prestem depoimento. Já os governadores e parlamentares podem escolher o horário em que vão prestar depoimento, mas tudo dentro de uma janela pré-estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.
A lista de testemunhas inclui 6 de acusação, 7 do delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e outras 68 testemunhas de diversas defesas. A expectativa é de que o processo produza provas periciais e possa ter eventuais diligências complementares. Depois disso, o relator deve marcar a data para interrogatório dos réus. Em seguida, o relator da ação penal vai preparar o relatório e o voto. Não há prazo para que o ministro Alexandre de Moraes conclua a análise sobre o caso. Quando a ação penal estiver pronta para julgamento, o relator libera o processo para a inclusão na pauta. E a primeira turma do Supremo também formou maioria pela cassação e também prisão da deputada Carla Zambelli. Lana Canepa traz pra gente os detalhes. Lana, boa noite. Boa noite para vocês. Os ministros condenaram a deputada e o hacker Walter Delgatti pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Eles tentaram inserir documentos falsos, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, para colocar em dúvida a credibilidade do judiciário. Além da perda do mandato, Zambelli deve cumprir pena de 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Os dois também terão que pagar uma multa de R$2 milhões por danos coletivos. A defesa da parlamentar vai recorrer. Se a condenação for mantida, ainda assim, a Câmara dos Deputados precisa confirmar a perda do mandato. Com isso, Zambelli ficaria inelegível pelos próximos 8 anos. Como você viu na reportagem da TV Justiça, o Supremo Tribunal Federal deixou a cargo das defesas dos réus trazer as testemunhas para o processo de instrução penal, que é a oitiva das testemunhas. Elas vão dar seus depoimentos a favor e também as de acusação contra os réus, sobretudo o caso do Bolsonaro. Vamos falar do caso do Bolsonaro. Então, aí essas testemunhas da acusação vão ser intimadas pelo STF, mas as testemunhas da defesa não vão ser intimadas. O que significa o quê? Alguma dessas testemunhas pode se recusar a depor. Por quê? Porque eles estão fazendo palhaçada, estão intimando até o próprio Alexandre de Moraes. Então, o STF reagiu dessa forma. Vocês querem palhaçada? Então vocês que se virem para trazer as testemunhas. Isso é muito importante. Aqui nós temos o cronograma do julgamento. Bolsonaro vira réu e agora os próximos passos da ação são o seguinte: a ação penal já foi aberta em 26 de abril, agora a indicação de testemunhas e das provas já foi feita, né? Você viu o cronograma. O julgamento, com o fim da instrução, o processo vai a julgamento. No julgamento, os ministros da primeira turma vão decidir se o presidente e os demais réus serão condenados à prisão ou absolvidos. Mas a indicação de testemunhas e provas, os advogados poderão, por exemplo, indicar testemunhas e pedir a produção de provas para comprovar as teses da defesa. As testemunhas são ouvidas por um juiz auxiliar integrante do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E aí termina a instrução penal, é o relator que vai decidir, que é o Alexandre de Moraes, que vai decidir se pede a condenação ou não, e os outros ministros vão votar exatamente como aconteceu ontem, quando nós conseguimos, dos 5 ministros, 3 votarem em questão de poucas horas a rejeição da decisão da Câmara de trancar a ação penal contra todos os golpistas. E a prisão, haverá os embargos infringentes. Os embargos infringentes não acontecerão, na verdade, porque provavelmente Bolsonaro vai ser condenado por unanimidade. Ele vai ter embargos de declaração, pode atrasar aí uns 30 dias após a decisão, que deve ser em agosto, fatalmente, não tem como, porque até o julgamento, as testemunhas vão terminar de depor no comecinho de junho. Vai ter o mês de junho inteiro para outras tratativas ali burocráticas. Quando chegar em agosto, sai o relatório do Alexandre de Moraes. E aí vai ter a questão dos embargos infringentes, eles vão pedir uma série de coisas. Vamos supor, mas chutando muito alto, que demore 2 meses esses embargos de declaração. Os embargos infringentes o Bolsonaro não tem direito. Os embargos de declaração, vamos dizer que demore 2 meses. Agosto, setembro, outubro. Em novembro
sai a ordem de prisão contra o Jair Bolsonaro. Bom, vamos em frente. A invasão do CNJ foi parte do plano que culminou no 8 de janeiro, diz Moraes em voto contra Zambelli. O Moraes meteu o pé na porta. Já começou prendendo a Zambelli, já está prendendo deputados, é um recado, tudo no mesmo dia, e como você viu, vai ser em regime fechado, ela deve ficar presa uns 2 anos. O julgamento sobre a proteção à ramagem abre uma crise entre a Câmara e o STF, que na verdade é uma crise do STF contra a Câmara, porque na verdade o STF ainda tem mais bala na agulha. O Hugo Mota está na mira do STF porque é considerado que essa decisão da Câmara foi uma ação criminosa e fraudulenta, porque eles conhecem bem a Constituição. O Mota tem o telhado de vidro. O Ministério Público Federal da Paraíba acaba de denunciar 7 por licitação fraudada em obra com recursos de Hugo Mota. A estratégia do PL para que a suspensão da ação contra Bolsonaro e Ramagem seja analisada no plenário do STF é mais uma enrolação, como todas as outras, vai fazer manifestação, vai fazer discurso e não vai dar em nada, não tem o que colocar no plenário, nem suspender coisa alguma. A Câmara está brincando de roleta russa, porque a imunidade parlamentar, quando usada para cavar impunidade, vira um outro nome para vigarice. Quando pessoas sem mandato tentam pegar carona na imunidade alheia, a picaretagem vira formação de quadrilha. Isso não é brincadeira, não, mas nós vamos discutir isso numa outra edição. O que foi que a Câmara fez é crime? Quem são os responsáveis? Mas isso é outra história. Muito bem, o fato é que o Moraes aponta que o próprio Congresso impediu a manobra. Em 2001, foi promulgada a Emenda Constitucional 35, em dezembro de 2001, onde o próprio Congresso decidiu que o parlamentar que for acusado criminalmente, ele só pode ter ação trancada pela Emenda 53 se o crime for posterior ao início do mandato, senão ele vai ter que responder do mesmo jeito. E aí o Flávio Bolsonaro disse ontem que o Alexandre de Moraes tem um plano de prender o pai dele em agosto, porque ele diz que eles não se preocupam mais em disfarçar, fazem as claras, as pressas e as favas para cumprir o cronograma de condenar Bolsonaro em agosto, como já foi antecipado por advogados próximos a ministros da corte. Esses advogados são o Celso Vilardi, que custou 3 milhões de reais para Bolsonaro, para defendê-lo, que tem relação de amizade até com o ministro da corte e já sabe desse cronograma. Então, o Bolsonaro, muito provavelmente, vai passar o Natal na cadeia.